galerinha, professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo, aquele combinado top. Vamos fechar essa prova de química, você sabe disso. Aqui dividindo esse vídeo maravilhoso comigo, minha grande amiga Alana, trazendo toda a acessibilidade para que a comunidade surda desenvolva também toda a sua preparação e realize uma excelente prova. Pessoal, esse é mais um projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação. É o nosso grande preparatório, Enem Paz UEMA. E eu sei que você já está nos acompanhando há algum tempo, já está efetivando sua preparação, muita questão boa, muito assunto já foi trabalhado até aqui. E vamos para mais um. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol combustível do mundo, tendo fabricado 26,2 bilhões de litros em 2010. Em uma etapa de seu processo de produção, o etanol forma um líquido homogêneo com a água e outras substâncias. Até uma determinada concentração, o etanol é mais volátil que outros componentes dessa mistura. Na faixa de concentração, a técnica física, isso aqui é importante, mais indicada para separar o etanol da mistura. Pessoal, eu quero separar o etanol da mistura, mas ele já deixou bem claro, a técnica física não pode ser filtração. Daniel, por quê, Daniel? Filtração é processo mecânico, eu uso um filtro, não tem nada a ver com o processo físico, então filtração não pode ser. Centrifugação também a gente utiliza um processo físico, né? Então aqui você tem uma centrífuga que começa a girar e faz com que o mais pesado vá para o fundo. A centrifugação a gente usa mais para separar sólidos de líquido. Por exemplo, eu tenho areia e água. Se eu pego areia e jogo areia na água, essa areia com o passar do tempo ela vai descendo, né, para o fundo, ela vai sedimentando. Eu posso acelerar esse processo usando uma centrífuga, tá? E aí com isso eu acelero aquele processo de sedimentação, que no caso seria a centrifugação. Decantação, não, entende uma coisa, se eu quero fazer uma separação de mistura homogênea, eu preciso usar processo físico, mecânico não dá. Gente, eu não tenho como, por exemplo, não dá para filtrar, já tirei, não dá para centrifugar, já tirei. Decantar também não dá. Não se decanta a mistura homogênea. Se tu pegar água e etanol estão dissolvidos. Tu acha que deixar parado alguma coisa vai para baixo, para o fundo? Não vai. Entendeu? Então você tem uma mistura homogênea. Então não dá para decantar misturas homogêneas. Daniel, sublimação. Pessoal, sublimação. Tu já usou alguma vez naftalina na tua casa? Na naftalina eu tenho o sólido. E esse sólido ele passa direto para o gasoso. Isso é sublimar. Eu estou falando aqui de mistura de líquidos. Então não tem nada a ver com o processo, ó. O etanol forma uma mistura líquida homogênea com a água e outras substâncias. Então, não dá para falar em sublimação. Se sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso. Então só te resta a destilação. Deixa eu entender, deixa eu explicar, na verdade, um detalhezinho muito importante aqui. Muita gente confunde isso. As pessoas associam destilar a apenas esquentar. Um dia desse, a gente estava em um determinado local, um amigo meu estava suando bastante, né? A gente estava jogando bola ali, ele falou assim, rapaz, cara, eu estou destilando. A ideia que ele está passando é que o fato de aquecer destilado tem nada a ver aquilo, esse termo é errado. A destilação, eu esquento um líquido, esse líquido, ele sobe e vira vapor, calma. Ainda não é, a destilação é todo o conjunto. Esse vapor gerado pelo aquecimento do líquido, ele passa num local chamado de condensador. E no momento que essa substância toca no condensador, que está sendo todo resfriado, desculpa, quando ele toca no condensador, ele volta a ser líquido. Então, quando eu faço uma destilação, não tem perda de componente. Eu quero recolher aquela substância. Por exemplo, vamos imaginar que tu tem água e sal. Eu quero separar a água do sal. Tranquilo? Só que está dissolvido. O que eu faço? Eu começo a esquentar. Só que tem um detalhe. Se eu apenas colocar para ferver,
a água vai embora. Eu não consegui recolher aquela água, eu perdi. E ficou o sal no fundo. Como na evaporação, a mesma coisa. Quando você fala da destilação, você vai esquentar aquele líquido vai simplesmente virar vapor, aí esse vapor é condensado. Eu não sei o que é uma condensação. Quando tu tira uma garrafa de água da geladeira, aquela garrafa bem gelada, quando com o passar do tempo tu passa a tua mão nela, tua mão começa a suar. O que aconteceu? No ambiente tem vapor d'água. Se o vapor d'água tocar em alguma coisa fria, na hora que ele toca, esse vapor d'água condensa. Então isso é condensar, é voltar para o estado líquido. Então quando aquele vapor ele toca naquele condensador, ele volta a ser líquido e acaba sendo recolhido. Aí sim, aí você tem o processo da destilação. Destilação é todo um conjunto, tá bom? Destilação é todo um conjunto. Então a resposta dessa questão, destilação bem de boa, bem tranquila. Vamos para mais uma, questão 43. Não esquece que na descrição do nosso vídeo aqui tem um materialzinho, você clica lá, baixa esse material e vai acompanhando, tá bom? A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena. Utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos ao objeto. A propriedade do aço. Aço é formado por ferro e carbono. Tinha uma vez uma questão da prova da UEMA que ela falava apenas assim, ó, o aço é formado por, bem simples, gente, ferro e carbono. A propriedade do aço que justifica esse aspecto descrito no texto. Olha só. Às vezes, se tu pegar, por exemplo, uma palha de aço dessa e deixar no ambiente e um prego, tu vai perceber que a palha de aço ela vai enferrujar muito mais rápido. Mas, Daniel, por que isso acontece? É porque a área de contato é muito grande. E tudo que a área de contato aumenta, uma reação se torna mais rápida. Pode ver, ó, uma peça de carne inteira, uma peça de carne triturada. Qual estraga mais rápido? Carne moída ou uma peça de carne? Tu sabe que é a carne moída. Tanto que quando você vai cozinhar a carne moída, ela cozinha mais rápido. Ela fica pronta mais rápido. Por quê? Porque a área de contato é muito grande. E quanto maior a área de contato, maior a velocidade daquela reação. Tranquilo? Maior é a velocidade daquela reação. Uma palha de aço, ela enferruja muito rápido. A área de contato é muito grande. Então, é comum, quando as pessoas terminam de arear uma panela, eu vejo muito minha mãe fazendo isso, né? Ela chegava, estava areando aquela panela, aí depois de ela arear a panela, ela pegava aquela palha de aço, ela passava no sabão, dona Ana, e ela colocava em cima da pia. Ela poderia até não saber por que ela estava fazendo, mas ela sabia que aquela palha de aço duraria muito mais assim. Isso acontece porque quando você pega a palha de aço e passa no sabão, você diminui o contato desse metal com o ambiente. E isso diminui a velocidade daquela reação. Tá certo? Então, passar na palha de aço faz com que você diminua a área de contato e isso deixa a reação mais lenta, tá? E aí você acaba oxidando mais devagar. Uma coisa muito importante. A questão fala que aquela palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios. Os metais, eles têm algumas características que são muito interessantes. Por exemplo, quando se eu pegar um pedaço de ferro e eu colocar esse pedaço de ferro, por exemplo, em uma fogueira, se eu ficar segurando aquele ferro, tu sabe que tu vai te queimar, né? Porque você acaba tendo aquela troca de calor. Os metais, eles são bons condutores de calor. Os metais são bons condutores de eletricidade, tu sabe disso. Então, de calor, metal conduz corrente elétrica com muita facilidade. Outra coisa importante, os metais eles têm a capacidade de serem transformados em fios. 1 grama de ouro forma um fio de 1 quilômetro. Então, assim, essa é uma característica do metal. Essa característica é chamada de ductibilidade. Então, ductibilidade é a capacidade de transformar o metal em fio. Existe uma outra, que é a maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade de transformar o metal em lâmina. Eu posso transformar os metais em lâmina, sabe disso? Então isso aí já é chamado de maleabilidade. Lembra aquelas lâminas de papel alumínio?
que a gente usa muito para cobrir sanduíche natural, tá? Então, essa característica do texto não tem nada a ver com densidade baixa, condutividade elétrica ou térmica. Ó, não tem nada a ver com isso. Quando a gente está falando de emaranhado de fios, já mata logo ductibilidade. Próxima questão muito bacana. Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio, colocado em cima de uma obturação, hoje em dia a gente chama de restauração. Ah, fazer uma restauração. Antigamente chamava muito de obturação, né? De amálgama. Esse amálgama é a combinação de mercúrio metálico com metais ou ligas metálicas. Então, era muito comum nas restaurações antigas, quando a pessoa falava, tu olhava aquele brilho metálico no meio do dente, né? Que era a restauração, ela era feita com esses metais, com essas ligas, na verdade. Então, se dermos uma mordida em um papel de alumínio, colocado em cima de uma restauração de amálgama, no caso de mercúrio, sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar... Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes acontecia assim, ó. Não sei se vocês lembram dessa situação, gente. A pessoa tinha umas restaurações, né, no dente, umas obturações no dente. Aí tinha aquele sonho de valsa, aquele bombonzinho. Aquele bombom, antigamente, quando a gente abria a embalagem, ele estava também embalado por uma folha de papel alumínio. Aí, às vezes, a pessoa pegava aquela folha de papel alumínio, dona Ana, ela começava a dobrava, fazia parecendo um palitinho, e colocava no dente. Quando ela mordia, dava um choque. Então, basicamente, é o que o texto está te falando. Por que isso aconteceu? No momento que tu morde, tu sente aquilo ali, é porque, espontaneamente, o elétron se moveu de um lado para o outro. Então, assim, ó, se espontaneamente eu tenho o elétron se movendo de um lado para o outro, através de processos químicos, reações químicas, eu tenho uma pilha, tá bom? Porque quando eu falo em pilha, eu tenho uma transformação de dois tipos de energia. Eu tenho uma energia chamada de energia química, e essa energia vai se transformar em energia elétrica. Energia química se transforma em energia elétrica. Ó, quando você pega esse controle bem aqui, e você abre esse controle, você tem uma pilha, tá certo? E qual é o papel dessa pilha? Aqui eu tenho substâncias químicas. Através de reações químicas que acontecem aqui, o elétron se move de um lado para o outro. E é a partir daí que eu tenho a transformação de energia química em energia elétrica. Então você não pode esquecer isso. Na pilha, eu tenho a transformação de energia química em energia elétrica. Então, basicamente, o que você fez aqui é um processo espontâneo. Mordeu, vai sentir aquele choquezinho. Então, você está diante de uma pilha. Pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo. Perfeito, essa é a resposta. Daniel, uma eletrólise? Não, gente. Na eletrólise, o processo é inverso. Na eletrólise, através de energia elétrica, eu faço reações químicas acontecerem. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui é espontâneo. Eletrólise não é espontâneo. Uma solução eletrolítica cujo fluxo de elétrons é espontâneo, o que está fazendo essa transformação é justamente a diferença de potencial entre os metais. Isso gera esse fluxo de elétrons. Um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo, a pilha é um sistema galvânico, tá? Então, eu posso chamar as pilhas de células galvânicas, sem problema nenhum. Então, é um sistema galvânico? Sim. Cujo fluxo de elétrons não é espontâneo? Falso. É um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo. Gente, eu estou diante de um processo que é espontâneo. Tá bom? Então, o que acontece? Na pilha, existem dois processos que a gente precisa dominar. Um processo é conhecido como redução. Outro processo é conhecido como oxidação. Como é que esse elétron consegue se mover? É porque, quando a gente fala que está tendo redução, isso é porque a carga está diminuindo. Quando a gente fala que está tendo oxidação, é porque a carga está aumentando.
Só que você precisa entender o que tu precisa para a tua carga, ela, por exemplo, diminuir. Pensa assim, ó, eu sou Daniel 0, minha carga é 0. O que acontece se eu ganhar um elétron? Ela vai para -1. Isso quer dizer que todas as vezes que você ganha elétrons, o teu NOx diminui. Todas as vezes, ó, se tem redução, teu NOx diminui. Por que teu NOx diminui? Porque você ganha elétrons. Toda vez vai ser assim. Ah, Daniel, e na oxidação? É o contrário. Na oxidação, gente, o que é NOx? Eu estou falando de NOx, eu não sei nem o que é NOx. Meu povo, quando a gente fala em NOx, a gente está chamando carga. Ah, o meu NOx está aumentando. Ah, meu NOx está aumentando? Por que o meu NOx está aumentando? Porque você perde elétrons. Por exemplo, eu sou Daniel 0. Se eu perder um elétron, minha carga vai para +1. Entendeu? Então, toda vez que eu perco elétrons, minha carga aumenta. Então, na oxidação, meu NOx aumenta porque eu perco elétrons. Toda vez vai ser assim. Na oxidação, meu NOx aumenta porque eu perco elétrons. E aí, muito cuidado, a redução vai acontecer em um local que a gente chama de cátodo. Já a oxidação vai acontecer em um local que a gente chama de ânodo. Então, nunca esquece, ó. Na redução, minha carga diminui porque eu ganho elétrons. E a redução acontece aonde? No cátodo. Na oxidação, minha carga aumenta porque eu perco elétrons. Isso aqui acontece aonde? No ânodo. Para ficar bem mais fácil para você nunca errar. Vogal com vogal. Consoante com consoante. Então, toda vez que tu falar oxidação, só pode acontecer no ânodo. Toda vez que falar redução, só pode acontecer no cátodo. Sempre vai ser assim, vogal com vogal, consoante com consoante. Uma coisa muito importante. Cátion. Cátodo lembra cátion, né? Bem longe. Positivo, então beleza. O cátodo é o polo positivo de uma pilha. Logo, o ânodo é o polo negativo de uma pilha. Tranquilo? O cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Daniel, o elétron se move de onde para onde? É simples, ó. O elétron se move do ânodo para o cátodo. Mas por que do ânodo? Porque o ânodo é onde tem oxidação. E oxidação é o local onde meu filho faz o quê na oxidação? É o local onde você perde elétrons. Carga aumenta. Então o elétron sai justamente do ânodo e vai em direção ao cátodo. O elétron vai do ânodo em direção ao cátodo. Beleza? Então nós temos aqui como resposta dessa nossa questão a letra A. Volta o vídeo várias vezes, tempo que for preciso para que você possa dominar esse assunto. Você precisa saber que no cátodo é o local onde vai ter a redução. Redução é o local onde eu ganho elétrons, onde minha carga baixa. Oxidação é o local onde faz o quê? Perde elétrons. O que acontece com a tua carga? Aumenta. E o elétron se move do ânodo para o cátodo, de onde tem oxidação para onde tem redução. Agora chegou a tua vez. Pega algumas questões apenas conceituais sobre pilha e eletrólise, para que você consiga desenvolver mais essas suas habilidades relacionadas a esse assunto. Espero que você tenha entendido. Fique com Deus, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.